Sabe de uma coisa? Enquanto você não tem um recurso, enquanto você não tem tudo para construir, faça com que está na sua mão. Você está esperando, quando eu tiver todos os recursos, quando Deus envia tudo, aí sim. Não, começa a ser uma bênção onde você está agora. O Senhor talvez tenha levantado muitas mulheres que estão aqui para serem pastoras do rebanho. Quando eu digo pastoras, não é pastora de título, mas é pastora de chamado. Você é uma mulher aconchegante, onde você está, você cuida de gente, não adianta. E parece que as pessoas que precisam correm para você. Você conhece gente assim? Corre para ela. Tem mulheres que num raio de 100 quilômetros, se tiver alguém com depressão, alguém sofrendo, essa pessoa vai te achar. Vai chegar até você, porque existe um chamado de pastoreio, de cuidado. Aí você pensa, mas eu não tenho ainda o óleo na minha cabeça. Mas eu não tenho o tabernáculo pronto. Eu não tenho isso aqui. Ei, monta uma tenda fora do acampamento e deixa Deus vir nessa tenda e te visitar na simplicidade da sua vida. O Senhor está chamando aí você para montar uma tenda fora do acampamento, um lugar secreto, onde eu e você desfrutamos da presença, porque Ele vai vir. Eu lembro que antes da reunião de mulheres ser o que ela é hoje, antes de ter conferências, a minha tenda no acampamento eram 4 amigas, que um dia se olharam e falaram assim: estou apaixonada por Ele, por Jesus. Eu também. Os cultos já não alimentavam mais a gente saía da igreja com aquela sensação de fome. Eu dizia, crente não pode ser só isso, tem que ter mais. E aí, nós 3 com filho pequeno no braço, só uma que não tinha. As 3, a Vitória tinha 1 ano, nem isso, acho que nem tinha 1 ano. Mas o que a gente faz com os bebês? Os homens cuidam. A gente foi corajosa, né? Mas eu quero dizer, deixe os seus filhos desfrutarem da paternidade que eles têm. Deixe o pai cuidar. Deixa eu falar uma coisa para vocês engraçada. Se eu achar, eu vou bater foto quando eu chegar no Brasil. Mas um dia eu fui numa conferência em 2006, numa conferência. A Vitória tinha 2 anos, quase fazendo 2 anos. A Vitória, minha filha, que já casou. Eu fui numa conferência e eu fiz, atrás do caderno eu deixei as instruções. Porque eu deixei ela com o pai. Primeira instrução, ela precisa comer. Tipo assim, eu fui muito específica. É quase assim, ela respira, né? Ela precisa ter a fralda trocada de tantas em tantas horas. Se você começar a conversar com alguém, não se distraia. Porque ela corre rápido e pode ir para uma estrada sozinha. Nesse período, não vá a jogos de futebol. Não deixe pessoas estranhas frequentar a nossa casa. Não deixe ela com ninguém. Mas eu aprendi, apesar de todas as instruções, a permitir que as minhas filhas desfrutassem da paternidade. E naquela época a gente fez isso. Cada uma entregou o seu bebê para o seu marido e disse, nós vamos orar. A minha tenda foi fechar a porta do quarto da minha casa, da casa da minha amiga, da casa da outra amiga. Nós sentar no chão e se olhar e dizer, vamos buscar Ele. E a gente buscava Ele. E sabe o que acontecia? O céu descia, porque na tenda que Moisés construía, que ainda não era o tabernáculo, Ele também vinha. E a presença de Deus vinha naquela tenda, desenhando tudo o que Ele ia fazer nos próximos anos. E de 4 amigas, apaixonadas pela presença de Deus, uma delas está aqui comigo, até hoje, junto. De 4 amigas, desesperadas e apaixonadas pela presença de Deus, o Senhor tem levantado milhares e milhares de mulheres pelas nações. Não despreze as suas tendas fora do acampamento sozinha. E se você ainda não tem, construa uma com o que você tem. A tenda de Moisés, essa tenda do encontro, era muito simples. Inclusive era ali que Josué ia até com ele, mas Josué ficava tão fascinado, porque aquela tenda tinha a presença de Deus.
Só que eu queria que você abrisse Amós 9:11. O que eu estou mais impactada é que no Brasil agora a gente é 6, sei lá, hora do rush, de buscar filho na escola, e a mulherada está online aqui. Está online aqui. Firme e forte. Estou lendo aqui os comentários delas, que Deus abençoe. Cada mulher que está online, que está ao vivo, para que a unção escorra, que a unção encontre vocês no poder do nome de Jesus, aonde vocês estiverem. Que a glória do Senhor toque vocês, que a presença entre nos carros, se estiver em hospitais, escolas, esperando filho, dentro de casa, aonde estiverem, que a presença venha sobre elas em nome de Jesus. Só que em Amós 9:11, diz assim, há uma promessa: naquele dia eu levantarei a tenda caída de Davi, e eu consertarei as suas brechas, eu reedificarei as suas ruínas, eu reerguerei como nos dias antigos. E eu falei, Deus, mas então não é a tenda de Moisés? O Senhor falou, não, existe uma tenda que é a tenda de Davi. E a tenda de Davi, eu estava estudando, eu achei a coisa mais linda. Porque a tenda de Davi, ela foi um tabernáculo especial, montado pelo rei Davi para abrigar a arca da aliança, que ficava dentro da tenda de Moisés. Diferente do tabernáculo de Moisés, que tinha várias divisões, rituais sacerdotais, rígidos, a tenda de Davi era um local de adoração livre, contínua e acessível a todos. A tenda de Davi estava apontando para quem viria. Jesus viria. Jesus tiraria uma religião pesada, rígida dos fariseus, focada em regras, em rituais. Jesus então seria o novo e vivo caminho, aquele que daria livre acesso a todos. O véu iria se rasgar e todos nós teríamos acesso à presença de Deus. Essa tenda, e é por isso que a promessa que nos últimos dias era essa tenda que ia ser resgatada. E o Senhor está falando para mim e para você, existe uma tenda para ser resgatada nesses dias, e é a tenda da presença. Por muito tempo nós, como igreja no Brasil e talvez até nas nações, nós nos iludimos muito durante o meio do caminho. Nos preocupamos muito com os requintes da tenda. E eu posso dizer que estávamos muito estruturados. Estávamos muito preocupados com a estrutura, muito preocupado com o que está fora. E o Senhor está dizendo, eu chamo vocês de minha tenda, que é o que nós somos. E Ele diz, essa tenda, ela não está apegada na terra, mas é uma tenda móvel. A minha presença é móvel. Aonde você estiver, você carrega a minha presença. Mas o Senhor diz o seguinte, o Senhor diz que Ele restauraria. Vocês lembram da palavra que eu acabei de ler em Amós? Naquele dia eu consertarei as suas brechas. E eu queria falar sobre 3 coisas que Deus vai começar a fazer agora nessa estação. Primeiro, o Senhor vai consertar as brechas. Nós passamos por um movimento há pouco tempo, que muitas pessoas caíam no poder de Deus. Vocês lembram disso? Que as pessoas oravam e as pessoas caíam no poder. A gente viu esse movimento varrendo os Estados Unidos, chegou no Brasil, acessou muitos lugares também aqui na Europa. Em vários lugares, as pessoas caíam pelo poder de Deus. O movimento pentecostal foi um movimento muito forte. Mas a gente via pessoas caindo no poder de Deus, mas se levantando com um caráter totalmente desaprovado por Deus. O que a gente tem visto muitas vezes é como a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios era uma igreja muito carnal. Ela tinha muito dom, ela cantava muito bem, ela falava muito bem. Mas os bastidores dessa igreja eram bastidores reprováveis. Existiam brechas enormes, onde o inimigo poderia entrar a qualquer momento. Brechas no caráter, ainda se mentia, ainda se enganava. Ainda, escute, existiam relacionamentos que não eram aprovados por Deus.
Existia no meio prostituição, mentira, engano, traições. Era uma igreja que louvava de boca, mas o coração estava longe do Senhor. E a gente vê cada vez mais, as estatísticas dizem que os evangélicos no Brasil estão crescendo muito, mas a gente vê ao mesmo tempo uma sociedade que não é impactada por esse crescimento, porque só existe pessoas que estão convertidas a um ritual ou uma denominação, mas que não permitem serem consertadas, curadas, moldadas pelo Senhor. E para essa tenda da presença de Deus vir, para a presença de Deus estar no nosso meio, o Senhor está falando: eu consertarei as suas brechas. Que caia aqui hoje toda a culpa, todo o peso que você carrega. Eu quero dizer uma coisa para você: o passado é uma roupa que não te serve mais. Você vai precisar deixar o passado. Tem muitas mulheres que estão caminhando, mas não conseguem abandonar o passado. E às vezes você vê ou ouve eu falando isso e pensa assim: ah, mas é um passado difícil, um passado doloroso, tenho dificuldade de perdoar. Mas eu não estou falando só de um passado difícil, eu estou falando também de coisas boas que passaram. Existem coisas na nossa vida que passaram, e você vai precisar vestir a roupa nova dessa nova estação, do tamanho, da estatura que você está. Vocês lembram quando Ana ia visitar Samuel, quando ela tinha entregado Samuel? Ela entregou Samuel a Eli, mas a Bíblia diz que todo ano ela ia e ela confeccionava uma estola sacerdotal, uma roupa nova para que Samuel fosse vestido, porque ele ia crescer. Você vai precisar revisitar o seu chamado, coisas que você entregou para Deus, e permitir que uma roupagem nova esteja sobre ele. Aquela roupa vai embora, não serve mais. É por isso que muitas vezes você não tem conseguido caminhar e nem entender o que Deus está fazendo, porque você não está confeccionando algo novo do tamanho, da estrutura que Deus te entregou. O que Deus faz, escute o que eu vou falar, é na medida, precisa ser compatível. O odre precisa ser compatível com aquilo que ele vai receber. O Senhor está instruindo, Ele quer reparar as nossas brechas. E eu quero deixar esse alerta: se existem ainda brechas na sua vida, o Senhor não vai derramar nada, porque se Ele derrama, se perde. Inclusive os céus estão assim: eu tenho aqui vinho novo para derramar sobre ela, eu tenho aqui sonhos e projetos, mas se eu expor ela agora, ela vai morrer no processo. Eu não posso derramar. A vida dela está cheia de brecha, tem mentiras ainda, tem engano, tem falta de perdão. E se eu derramo, eu perco tudo. Então o céu retém sobre você, é como se estivesse pairando sobre você coisas que Deus quer fazer, bênçãos, e o Senhor quer derramar, só que Ele não pode, porque vai se perder. Eu pergunto: você colocaria o seu suco favorito num copo todo rachado? Ou você colocaria o seu perfume favorito num frasco todo cheio de brechas? Não. Por quê? Haveria perdas e desperdício. É por isso que às vezes você ora e pede, e Deus não derrama, mas é porque existem brechas que precisam ser consertadas. E eu queria te encorajar a nessa hora, agora mesmo, fechar os seus olhos e orar diante de Deus. E pedir ao Senhor: Senhor, talvez você até já saiba qual é a brecha, mas que você pedisse ao Senhor: coloque luz, Pai, nas brechas do meu coração, da minha vida. Talvez existem coisas que precisam ser consertadas, porque Ele fala: eu consertarei as suas brechas. Ele vai tapá-las. O Senhor fala para algumas mulheres aqui, onde existia culpa, o Senhor está arrancando agora no poder do nome de Jesus. Algumas mulheres que estão aqui vão precisar voltar para os seus lares e fazer confissões difíceis. Talvez você vai precisar confessar. A Bíblia fala em Tiago que quando você confessa o pecado uns aos outros, você é curado. Quando você confessa para Deus, você é perdoado, mas ao confessar pecados uns para os outros, nós somos sarados.
Tem pessoas que estão aqui que você nem pratica mais esse pecado, mas isso é algo guardado dentro de você, você nunca confessou. Isso está falando quando nós confessamos, nós somos curados. E procure alguém da sua confiança, alguém que tenha credibilidade na sua vida, que não vai te expor, mas confesse. Feche as brechas da sua vida, em nome de Jesus. Não permita uma fagulha, não permita uma brecha do inimigo. A Bíblia diz, eu consertarei, o Senhor que conserta, você só se derrama para Ele, porque eu consertarei as suas brechas. Quando você conserta, quando você espera o tempo certo, o Senhor faz aquilo que só Ele poderia fazer.